Olá! Olá! Esse é o Direito Pop! Consuelo Ebra. Deise Alves. E aí, Concom? Olha só, hoje eu vou falar ainda, eu já tinha gravado um vídeo anterior sobre pensão alimentícia exclusivamente para filho menor. Porque o tema pensão alimentícia é enorme, então eu tinha focado em filho menor. Eu vou continuar a pensão alimentícia ainda com relação ao menor, mas em duas situações específicas. Uma, porque uma coisa é a mãe entrar pedindo alimentos contra o pai, porque aquela filha mora com ela, ou ao contrário, né? O pai entrar pedindo alimentos contra a mãe, porque aquela filha mora com ela. Mas sabendo que aquela filha é daquela outra pessoa. Outra coisa é quando a mãe tem que entrar com uma ação de investigação de paternidade. Porque às vezes ela sabe, mas o pai não assumiu. Não assumiu. Tá. E depois eu vou falar sobre alimentos gravídicos. Tá. Consuelo, eu não sei o que é, tá tudo bem, vou explicar. Posso? Pode. Então, a mãe, é muito comum, a mãe, quando o pai diz que não vai assumir e tal, ela tem que forçar ele a assumir. Então ela entra com uma ação de investigação de paternidade. Eu tô falando de uma criança que já nasceu. Uma criança que nasceu e o pai, que ela entende que é o pai, não reconhece. Não reconhece, então ela entra com uma ação de investigação de paternidade para comprovar que esse cara é o pai, porque essa sentença vai obrigar esse cara a reconhecer. Na verdade, essa sentença vai mandar registrar lá o sobrenome dele na certidão de nascimento e as obrigações vêm daí. Só que olha só, essa ação pode levar um tempão. Até lá, muitas vezes, essa criança precisa de pensão alimentícia desse pai. Porque se ela já está morando com a mãe, essa mãe já está bancando ali. Certamente. E ela precisa da ajuda. Aí, o que ela faz? Ela entra com a ação de investigação de paternidade, mas ela já pede junto, ela já entra pedindo junto pensão alimentícia. Ela acumula duas ações, entendeu? Ela na ação, ela pede o reconhecimento dele como pai. E numa outra, elas caminham juntas, essas ações, ela pede pensão alimentícia. Tá, junto simultaneamente elas estão. Só que não se tem certeza absoluta se o pai é pai. E a primeira coisa que ele vai arguir, para tudo. E se não for o pai? Acontece que nessa hora o tribunal fica dividido. Porque ele pensa, tá legal, se esse cara não for o pai, ele vai ter um prejuízo econômico porque ele bancou um tempo e não era o pai. Isso. Por outro lado, e se ele for o pai? Essa criança vai ter um prejuízo. Alguma coisa tem que pesar mais. O que você acha que pesa mais? Criança. Lógico, existe um princípio que está na Constituição, chamado princípio do melhor interesse da criança ou adolescente. Ou seja, para resumir, o interesse do menor acaba pesando mais. Prevalecendo. Então, se alguém tem que ter prejuízo, que seja o maior. Aí o juiz, muitas vezes, mediante indício é um pouquinho menos do que prova. Porque a prova fatal mesmo numa ação de investigação de paternidade vai ser um exame de DNA. Mas leva um tempo, porque o processo tem lá uma burocracia para cumprir. Então, muitas vezes, antes desse exame, logo no início, o juiz falar, quer saber, eu vou fixar uma pensão provisória para esse, provisório ou provisional. Consuelo, qual é a diferença desses termos? Termo técnico, não faz diferença, vai levar a lugar nenhum, não vai levar a lugar nenhum aqui. Fixa uma pensão para esse menor, né, que seria correspondente a metade do que aquela criança gasta. Metade da mãe, metade do pai. Isso a mãe ganha igual o pai. Teoricamente, cada um banca na proporção do quanto ganha. Se ela ganha menos, paga menos. Se ele ganha mais, paga mais, ou o contrário. Aí lá na frente, esse cara se submete a fazer o exame de DNA e consegue provar que o filho não era dele. Às vezes 8 meses depois. E aí? Ele vai querer a grana de volta? Não pode. Não? Não. Existe uma coisa que diz que a pensão ela é irrepetível. Consuelo, que nome é esse? Esse é irrepetível. Repetir significa pegar de volta. Por quê? Porque no direito essa palavra significa pegar de volta. Coisas de Laurinha Figueiredo. Coisas do direito. Coisas do direito. Então quando a gente diz que é irrepetível, pagou, dançou, já era, não pode pegar de volta, porque parte da premissa do pressuposto de que se a pensão a criança consumiu, era para sobreviver, não tem da onde tirar para devolver. Exato. A não ser que esse cara, mas aí não é nem na vara de família, porque isso que eu tô falando é na vara de família. Ou seja, o que você vai falar seria o que ele pode fazer para tentar pegar um pedaço, minimizar os custos.
Se ele for pra vara civil, que é outra vara, e provar que ela fez de propósito, que ela sempre soube que ele não era o pai, estava tentando tirar vantagem porque ele era rico, que é uma prova muito difícil para fazer. Aí, nesse caso, ele conseguiria lá na vara civil uma indenização por danos morais, cujo valor pode nem corresponder ao que ele pagou. Exatamente. Bom, isso é uma coisa importante, né? É. Outra coisa importante que vem daí é o seguinte: Consuelo provou que era o pai, ele começou a pagar a pensão desde que ele foi citado na ação, legal. E aí aquela pensão vai se transformar em definitiva, porque até então era provisória, ele tem que ficar pagando. Tudo bem, todo mês ele paga. Aí digamos que o juiz fixou em R$2.000. Espera que meu cabelo tô nervosa. Pronto. Ah, tudo bem. Já dei uma olhadinha. Desde os cabelos. Aí eu não tenho, fica fácil, eu tenho pó. Tá. Aí, digamos que o juiz fixou em R$2.000. Legal, fixou em R$2.000, ele paga R$2.000 todo mês. Tá. Mas ele se afeiçoou pela criança, aí pronto, a criança vai lá, passa finais de semana com ele. E aí, de vez em quando, ele compra umas coisas por fora pra criança. Tá. Ele, sei lá, ele compra roupa pra criança. Ou alguns meses ele pagou a mais porque ele errou. Sei lá. Ou porque quis. Ou porque quis. Ganhou uma graninha a mais, resolveu. Mas aí lá na frente ele... Se ele errou, ele percebeu que errou e quer de volta, que pagou a mais. Ou se ele pagava coisas por fora, ou pagava mais porque queria, lá na frente ele brigou com essa mulher, tá bravo com ela e falou: eu quero de volta o que eu paguei a mais. Como eu falei, os alimentos são irrepetíveis. Pagou, já era, meu filho dançou, não pode pegar de volta. Mas... por que eu fiz assim? Não sei. Porque, embora a lei estabeleça as coisas dessa maneira, a gente sabe que o tribunal muitas vezes interpreta a lei. E aí ele interpreta a lei flexibilizando um pouco a lei. E aí, como existe uma outra regra que diz: vamos evitar um enriquecimento sem motivo, que a gente chama no direito de enriquecimento sem causa. Sem causa. Ganhar dinheiro sem ter um motivo a justificar. Algumas decisões, ainda é minoritário, ainda são poucas. Mas é um começo. Algumas decisões já vem entendendo que esse cara que pagou a mais esporadicamente, por 2, 3 meses, ou pagou uma coisa ou outra lá a mais porque se equivocou e tal, ele teria o direito de descontar das pensões que vão vencer. Tá. Era como se fosse pegar de volta, ou seja, isso contraria o que eu falei antes. Mas é interpretação, né? Mas são poucas decisões, são poucas. Ou seja, deixa essa decisão, essa interpretação, se precisar utilizar. É isso aí, né? Porque a maioria delas entende que não pode, pagou a mais, já era. Pela lei não pode. Acabou, ok. Outra coisa que é bem legal de falar, ainda com relação à pensão alimentícia, saindo agora da questão da investigação de paternidade, é que antigamente, quando a mulher ficava grávida, e ela muitas vezes tinha certeza ou quase certeza que aquele cara era o pai, ela tinha que esperar a criança nascer para entrar com a tal ação de investigação de paternidade e pedir lá o pensionamento, como eu falei. Certo. Só que em 2008, nossa, já tem 10 anos. 10 anos, mas é novo. Nasceu uma lei chamada Lei de Alimentos Gravídicos, que é a lei que vai entrar aqui em cima, 11.804, e que tem 3 artigos importantes, sobretudo 2, o artigo 2º e o 6º, que depois eu vou expor aqui em cima. O que é isso? Se ela for para a justiça grávida e entrar com uma ação provando, não é provando, precisa ter prova, porque prova é uma coisa mais forte que indício. Basta indícios, umas trocas de e-mail, umas trocas de WhatsApp, marcando encontros que o juiz se convença de que houve relação sexual entre aquelas partes. O juiz pensa, opa, esse cara pode ser o pai pelo princípio do melhor interesse da criança, porque a criança não pode ter prejuízo. Ainda mais o nascituro nesse momento tão crítico. Até porque está na barriga da mãe, precisa se desenvolver direitinho. Exato. O que o juiz vai fazer? Vai fixar uma pensão para ele pagar enquanto ela está grávida. Essa pensão não é para ela, embora, obviamente, ela vai receber e administrar porque a criança ainda está na barriga. É o que a gente chama de nascitúrio. Essa pensão, é em prol do nascitúrio, em prol da criança. A gente sabe que mulher grávida tem uma alimentação específica. Exato.
A gente sabe que mulher grávida não pode comer isso, não pode comer aquilo. A gente sabe que mulher grávida tem que tomar ácido fólico. Eu sei porque eu já fui grávida. A gente sabe que mulher grávida tem desejo, não, mentira. Isso é brincadeira, tá? Os desejos são demais. A gente sabe que, bom, tem gente que tem mesmo, né? Mas isso aí não entra na carga da pensão alimentícia. A gente sabe que pensão, a mulher grávida, ela às vezes tem que ter um tratamento psicológico. Eu grávida, eu fiquei louca. Eu chorava 24 horas, eu tive que tomar lá uns remédios específicos, porque alguns eram, enfim. Ele, junto com ela, os dois, vão ter que bancar isso para essa criança desenvolver o melhor possível, para nascer o melhor possível. E ela tem que comprovar essas despesas pertinentes a essa gestação. É isso aí, ela vai ter que comprovar essas despesas, ou seja, são despesas relativas à gestação, até despesa de parto entra nessa história. Sim, entendeu? Comprovou, ele vai pagar na proporção do quanto ele ganha e ela na proporção do que ganha. Se ela ganhar mais, paga mais. Ele menos. Se ao contrário, ele ganha mais, paga mais. Consuelo, e aí a criança nasceu. Aí agora ela vai ter que entrar com uma outra ação, que é uma ação de investigação de paternidade. Não! Não. Essa pensão, quando a criança nascer, se converte automaticamente em definitiva. Ela não precisa de ação nenhuma. Bom, mas e se ele não for o pai? Ele que se mexa e entre então com uma ação de investigação de paternidade para provar que a criança chama negativa de paternidade. Para provar que a criança não é dele, para então parar de pagar. Mas pode pegar de volta? Não! A ideia é a mesma, não pode pegar de volta, a não ser que lá na vara civil, uma outra ação. Que não é pegar de volta também. Que não é pegar de volta também. Não é repetir, exatamente. Ele entra com uma ação provando que ela fez propósito, que ela sempre soube que ele não era o pai. Aí ele vai conseguir lá um X de indenização por danos morais, que pode nem ser tudo que ele pagou. Entendeu? É a lei 11.804 de 2008. Traduzindo, Consuelo, você está fazendo um vídeo aqui contra os homens. Não, tudo tem dois lados. Estou fazendo, obviamente, instruindo as mulheres, mas estou fazendo também instruindo os homens, porque você sabe que eu já andei na rua e já escutei esses comentários. Você está lá defendendo as mulheres. Não, nós estamos falando da lei. Eu estou prevenindo. Fiquem alertas, meninos, também, tá? Porque hoje não tem mais motivo para isso, né? Hoje tem camisinha, hoje tem pílula, né? Então, é para todo mundo, tá bom? E acabou. Ótimo, bom saber. Só uma perguntinha rápida. Ele pode, paralelo a essa ação, entrar já com uma negativa? Enquanto ela pede alimentos? Enquanto ela está grávida, pode, mas muito provavelmente a justiça não vai conceder, porque o exame de investigação de paternidade quando ela está grávida é muito invasivo, tem que enfiar uma agulha desse tamanho na barriga da mulher. A não ser que ele já tenha feito vasectomia, alguma coisa desse tipo. Exatamente. Aí o risco para o feto é muito grande. Agora, se ele tem uma coisa, às vezes tem uma doença que ele fala, mas eu não posso gerar filho. Aí ele pode. Aí ela nem vai conseguir pensão de alimentos gravídicos. Tá legal. Adorei. Inscrevam-se no Direito Pop. Se inscrevam, meus amores. E agora tem um WhatsApp de civil, vou botar nas descrições, tem que ler as descrições. Beijo. Tchau, mozinho.